Boa tarde, mulheres edificantes. Seja muito bem-vinda, né? Nesse encerramento da nossa série, nós estamos falando a semana inteira sobre o que? Os segredos de uma vida edificante. Se você não assistiu, eu espero que você volte lá e assista, porque o conteúdo está incrível. Eu falo de uma trajetória daquilo que eu passei, que eu quero que acelere a sua vida, que você tenha resultados muito mais rápidos. Então eu vou dar um breve resumo. Gente, eu espero que não esteja atrapalhando, né, o áudio, porque tá chovendo aqui. E como vocês sabem, eu gravo na minha casa, na minha mesa, para que vocês possam participar de um momento de mesa, que é uma coisa que eu gosto muito. Mesa posta, um cafezinho. Então, tá chovendo lá fora, tá dando alguns trovões, mas eu espero que não atrapalhe, pois a gravação não pode ficar para depois, né? Eu tenho esse compromisso com vocês de segunda a sexta-feira às 17h57, tá bom? Então vamos lá. Na segunda-feira nós falamos o quê? Sobre as decisões. Que um dos segredos de uma vida edificante é nós decidirmos correto. Então a gente tem que decidir quais mesas a gente vai sentar, quais amizades a gente vai ter. A gente tem que decidir o tempo todo, decidir os ambientes, decidir os comportamentos, os hábitos. Você escolhe se você vai comer uma comida saudável ou se vai viver de lanche e pizza. Ou seja, tem consequências. Então a consequência de quando você faz escolhas corretas é o quê? Uma vida em abundância, uma vida edificante, né? Uma vida plena, e você merece viver isso, porque é isso que o Senhor tem para nós, tá bom? No segundo dia nós falamos sobre os princípios, porque com essa descoberta, com essas decisões que eu tive a princípio, eu descobri que eu não cumpria princípios como eu pensava. Eu pensava assim, não, eu cumpro tudo. Fui criado no evangelho, cristã, família cristã, e eu pensava que eu estava realmente cumprindo princípios, até que eu vim para um evento em São Paulo e eu descobri que eu não estava cumprindo princípios. Eu descobri que eu não tinha perdoado meu pai. Eu achava que eu não tinha nenhum problema com ele, mas eu descobri que eu tinha uma mágoa muito grande. Eu descobri que consequentemente eu não o honrava também. Então dentro desse evento eu descobri que eu tinha que ter uma medida maior de fé para o sobrenatural acontecer. Eu tive que aprender a amar, que também amar ao próximo é um princípio, é um mandamento do Senhor. Então o Senhor, ele me conduziu a cumprir princípios que eu não cumpria. Foi um baque para mim, porque eu achava que eu já cumpria, eu descobri que não, mas o Senhor me permitiu a visualizar e permitiu que eu recalculasse essa rota e começasse a cumprir, e o sobrenatural veio. No terceiro dia, que foi na quarta-feira, nós falamos de uma mente forte. Nós falamos o quê? Que você tem que ser autorresponsável, que você tem que parar de ter a narrativa de um fracasso, porque a minha vida mudou. Deu uma outra virada quando eu me tornei o quê? Autorresponsável. Eu fui procurar desenvolvimento pessoal, eu fui procurar curar aquelas feridas, tudo aquilo que eu tinha que entender sobre aquilo que estava errado em mim, padrão de comportamento, porque muita coisa eu tinha conseguido mudar, outras coisas não. Então muitas coisas eu tive que ir por um aprofundamento muito grande. Mas também nessa mentalidade forte, eu comecei a acessar, eu arquei para poder ir em ambientes, em eventos. Então, um dos eventos dos princípios é isso. Fui para eventos, fui me desenvolver, fui ler livros, fui estudar novos assuntos. Então, isso tudo foi o quê? Para fortalecer a minha mente. A nossa mente, ela é o quê? Ela é igual um músculo, né? Então, você vai treinando, o seu músculo vai crescendo. E você vai treinando a sua mente vai crescendo. E ontem nós falamos o quê? Nós falamos sobre o fortalecimento da nossa vida espiritual, que é o que? O segredo é o que? O secreto. Você ter uma intimidade com o Senhor, você realmente ter o Senhor como seu melhor amigo, você ir para o seu quarto, fechar a sua porta e realmente ali falar com Ele. Então é um processo que ele é mais longo, ele é demorado, porque a intimidade com o Senhor, ela nasce da constância. Você tem que ser constante todos os dias. Não é só oração e devocional na manhã, gente. Ela é constante ao tempo todo. É você parar para ouvir a Deus. Ouvir a Deus é o segredo para todas as coisas, porque o Senhor, ele vai te direcionar, ele vai te dar estratégias, ele vai te falar tanta coisa quando você paralisar assim tudo só para ouvir a Ele. Acredita em mim. E eu te fiz um desafio ontem sobre isso. Então volta lá no conteúdo de ontem e assista, tá bom? Então essa é uma série muito especial, porque eu falo assim que é um segredo, porque tudo aquilo que eu realmente decidi mudar, com muita orientação de Deus, fui mudando todas essas partes que eu fico falando com vocês, e a minha vida, eu posso falar que hoje eu vivo
o sobrenatural de Deus na minha vida. O que o Senhor permitiu eu viver é muito mais do que um dia eu imaginei. E eu sei que se eu continuar cumprindo tudo isso e ainda fazendo muito mais, com muito mais garra, muito mais força, Ele vai fazer. Porque o nosso conteúdo de hoje é sobre execução, gente. A execução, ela é ligada ao quê? À fé. Então hoje é o quê? O segredo da execução, agir rumo ao sucesso. Muitas vezes a nossa vida, ela tem uma parte onde você tem que consumir muito, certo? Para que você tenha conhecimento, mas tem uma hora que você tem que parar, dar uma pausa em determinado consumo para executar, porque não adianta se você só entrar e não fazer. Então, se o Senhor já falou com você, por exemplo, abre um negócio e você tá aí parada, não abre, não age, isso é o quê? É a mesma coisa de você estar com medo e você não está andando sobre o princípio da fé, tá descumprindo um princípio, não está obedecendo, que também obediência é um princípio. E aí você tá simplesmente o quê? Rumo ao fracasso. Você consome conteúdo, consome desenvolvimento, sabe tudo o que tem que fazer, quer mudar, mas você só muda se você decidir, porque a decisão, ela muda o destino, a decisão é o que faz você agir. Então, além de você parar para estudar tudo isso que eu falei, comece a agir aquilo que está no seu coração, comece a agir, comece a pedir a Deus, falar: Senhor, eu preciso agir, não estou conseguindo me mover, me dá uma direção. Deus te deu direção? Vai. Deus te deu direção? Vai. E é isso, é agir. Então hoje nós vamos entender um pouquinho disso aqui, tá? Vamos basear em Tiago 2:26, onde diz: a fé sem obras está morta. Então o que? A nossa ação, ela é muito ligada à fé. É aquilo, você tem uma visão positiva de futuro, você quer construir uma casa, mas você não faz um planejamento, não faz as contas para saber se dá para construir, você simplesmente faz o quê? Fecha os seus braços. Então, não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos nos mover, nós precisamos estar em movimento, agir, executar, tá? Então, tem o tempo de você parar, a consumir, pensar, planejar, executar. Tem o tempo da execução. Então, vamos lá. Tópicos. Primeiro, execução transforma a visão em realidade. Se você tem uma visão positiva de futuro e você não executa, você não sai do lugar. Então, o céu se move quando você se move, gente. A partir do momento que você tiver fé, você der o primeiro passo, o Senhor, Ele vai agir ali em prol daquele passo. Ele vai te dar o outro piso para você pisar, e assim você vai construindo. Você coloca um tijolo, Deus te entrega o outro na sua mão. Você coloca o outro, Ele te entrega o outro. E assim vai. Movimento vale mais que motivação. Não adianta você escutar frases motivacionais, assistir coisa de coach. Não adianta você estar aqui assistindo o Chafé se você não vai colocar nada disso em prática. Então eu tenho uma linda notícia para te dar. Você pode pegar todo o conteúdo dos 4 dias que eu te ensinei, tudo o que eu fiz. Se você não agir, você simplesmente não aprendeu nada. Porque você realmente só consegue aprender completo quando você executa. Você só fica o quê? Habilidoso quando você executa. Não adianta nada você consumir, é igual uma faculdade, você estuda. Não vai praticar pra você ver, não. Pronto, estagnou na vida. Não se tornou ninguém. Então, é isso que eu tô querendo trazer pra você. A mesma coisa, é a nossa vida. É um estudo que você tem, tá? E terceiro tópico, eu fiz com medo mesmo. Acha que eu não tive medo de muitas coisas? Acha que eu não me questionei várias vezes? Sim, questionei, tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Lembra de Gideão? Gideão, ele tinha 32 mil valentes, mas o Senhor falou o quê? Eu vou te entregar. Tem muitos valentes aí, não tem? Pergunte quem tá com medo, quem tiver com medo vai pra casa. Foi embora 22 mil valentes, ele ficou com 10. Ele ainda falou assim: mas você ainda está com muitos valentes. Mande lá pra beber a água. Quem beber a água com a mão ou beber a água diretamente no poço vai separar. Ficou 300 valentes. E Gideão, ele ganhou dos midianitas com 300 valentes. Então, gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te parar, tá? Consistência, ou seja, intensidade. Um passo por dia constrói mais do que 100 passos de uma vez. Um passo por dia constrói muito mais do que 100 de uma vez e você parar e estagnar. Quantas vezes você começa algo, aí você faz muita coisa de uma vez, aí você cansa, aí você faz o quê? Cruza os braços e fala: ai Deus, não vou continuar mais não. Ficou borocochô. Então, o Senhor, Ele não quer isso. O Senhor quer que você seja constante. O Senhor quer que você faça.
Faça um pouquinho por dia, mas faça. Não queira montar um muro de uma vez com vários tijolos se você não vai aguentar terminar ele. Mas quando você coloca um por dia, devagarzinho, devagarzinho, você vai chegar no final dele. Parei só de consumir e comecei a aplicar. Menos teoria, mais prática. Menos sonho, mais execução. Então eu comecei a executar tudo aquilo que eu estava consumindo. Sucesso é obediência em movimento. Então, assim, quando eu pedi muito a Deus a oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro, que eu tinha dívida para pagar e tudo que ele me deu 2 semanas depois a oportunidade da sociedade, da empresa, da engenharia. E, gente, quando chegou essa oportunidade, eu falei assim: obrigado, Deus. Eu peguei essa oportunidade e eu fui, ralar e trabalhar mesmo. Eu dormia fora, as obras eram tudo fora, eu viajava, era carro pra lá, era carro pra cá, e era licitação, e planilha, e disputa, e trabalhei muito. O que Deus fez na minha vida em um ano foi sobrenatural, porque cada vez que eu tava ali em movimento, Deus tava abrindo uma porta a mais. E teve vezes que a gente tava com muita obra de uma vez, e eu falava assim: Senhor, é só o Senhor que fez isso. Mas o Senhor fez isso por quê? Porque eu me movimentei, porque eu comecei a executar. Então Ele foi me entregando à medida que eu era capaz de executar, tá? Nossa, trovejou aqui, gente. Então a conclusão que eu deixo pra vocês é o quê? A vida não muda quando você entende, ela muda quando você executa. Desejo muda o coração, a ação muda a vida. Desejo muda o seu coração, mas a ação muda a sua vida. Então, aquilo que eu falei lá atrás, você querer mudar é uma coisa, você decidir mudar é outra. Decida mudar e haja, vai rumo àquilo que você quer, àquilo que você deseja, tá bom? Minhas lindas, esse é o conteúdo de finalizar. Compartilha com quem você foi tocada, compartilha, manda para os seus amigos, manda para amigas, manda para todo mundo. E por favor, vai desde o primeiro dia, vai maratonando. Toda semana tem uma série especial e semana que vem tem série nova, tá bom? Hoje é sexta-feira, desejo para vocês um excelente final de semana. Deus abençoe!